Eu queria falar com você hoje sobre uma câmera muito legal que é a Fuji X100F. Essa câmera mirrorless rangefinder que eu estou usando já há 8 meses em casamentos, ensaios, street e também fotos de landscape. E eu queria falar sobre o que eu gostei e também o que eu não gostei nessa câmera. Tá? É um review um pouco diferente. Eu não vou falar sobre a qualidade da fotografia dela, sobre se ela é nítida, se não é. Eu vou falar algumas outras coisas que eu não vi em nenhum review ainda. E eu acho que vai ajudar ou pode ajudar se você está pensando em adquirir essa câmera. Tá? Em relação à qualidade, ela é exatamente a mesma qualidade da X Pro 2 e da XT2, o mesmo sensor, o mesmo processador, então você vai conseguir exatamente o mesmo resultado. O que vai mudar é o jeito dela, o estilo dela, e isso é o que vai realmente definir se você vai querer ou não ter essa câmera. Eu estou, como já disse, usando há 8 meses. Eu já fotografei vários casamentos, vários trabalhos, então já deu para me saber o que eu gosto e o que eu não gosto nessa câmera. Tá? Então eu vou começar falando o que eu não gostei e coisas assim que eu achava que poderia ter sido feito de outra forma, para você aí já saber se serve para você ou não. O primeiro fato, que não é uma coisa que eu não gostei, porque não me incomodou, senão eu não teria nem comprado a câmera, mas é uma coisa legal que você precisa saber, é o fato que essa câmera não troca lente. Ela é uma câmera de lente fixa, onde ela tem uma 23 milímetros, que é uma equivalente a 35 milímetros, e você não tem a possibilidade de trocar isso. Então, primeira coisa a se pensar é se essa câmera é para você. Você dá conta de trabalhar somente com uma lente? Tem algumas coisas a se considerar. Eu já vinha até antes de mudar para Fuji, quando eu ainda usava Nikon, com esse pensamento de fotografar usando somente uma lente, tá? Por quê? Quando você para de pensar em qual lente você vai usar e você vai ficar toda hora trocando e você só tem uma opção, você passa a pensar mais na composição, na luz e até se mover mais para você conseguir fazer, digamos, uma foto mais perto ou mais longe. E eu entendi que isso, ao invés de ser uma limitação, passa a ser uma libertação. Você esquece de lente e você consegue pensar mais em outras coisas. Então, tem vários fotógrafos aí fazendo isso, fotografando com uma lente ou no máximo duas. Tem gente que gosta da 35 e a 85, e eu acho que é uma libertação. Inclusive, para quem nunca fez isso, eu sugiro fazer algum trabalho onde você coloque somente uma lente e tenha que ser obrigado a fazer tudo com ela. Então a primeira coisa a se pensar é isso. E para mim não teve problema, então eu comprei essa câmera. Agora, uma coisa que veio nela que me incomodou no começo é que ela não tem a capacidade de se colocar filtros. Então, se você quer colocar um filtro ND ou um polarizador, não tem como, tá? Ela não tem como rosquear isso aqui. E depois de pesquisar, eu fiquei até um pouco chateado com isso, porque eu gosto muito de fotografia aí com filtros. Eu descobri que tem como tirar essa parte aqui, tá? Que é isso tá fácil de tirar porque eu já tirei antes, né? Mas é bem duro, deu bem trabalho para tirar. E você pode comprar um outro, né? E aí você rosqueia aqui e aí a partir de agora você consegue usar os filtros. Sinceramente, eu não entendi por que a Fuji fez dessa forma. Era para o original já poder usar. Então eu não entendi. Você precisa comprar um adaptador. Assim, resolveu, não é caro. Um adaptador desse custa 10 dólares, 15 dólares, dependendo do modelo. Tem alguns que você pode até já colocar um parasol aqui. Mas eu achei que a Fuji devia ter já feito isso com a rosca ali do filtro. Ok? Tá resolvido.
mas é uma coisa que me incomodou no começo. A outra coisa que eu também achei um pouco incômodo é o seguinte: ela só tem um dial onde no mesmo dial você consegue mudar a velocidade e você puxando ele, aí você muda o seu ISO, tá? Isso é fácil de usar aqui, não tem problema, mas quando você coloca um disparador ou um flash, a base do disparador vai tampar a velocidade aqui ou o ISO que você está usando. Então você olhando, você não consegue saber qual é a velocidade. Se você olhar aqui no visor, tal, você consegue saber, mas olhando na câmera, sim, ele tampa. Então eu achei que podia ter sido feito, talvez, esse lugar, essa base, essa sapata um pouco para o lado, alguma coisa assim, poderia ter sido melhor também. Isso foi uma coisa que eu também não gostei, tá? Mas se você não usar nada, você não tem esse problema. A terceira coisa que eu achei que poderia ter sido melhor também é o seguinte: o slot do cartão ele é junto aqui com o compartimento da bateria. Então, para você trocar o cartão, você precisa abrir o compartimento da bateria, tá? E na XT2, por exemplo, o slot é aqui do lado, na XT1. O que isso muda? Se você está usando esta câmera em um tripé, ou você está usando ela em um suporte daqueles de correia, que o suporte é grande e ele fica por cima do compartimento de bateria, você vai ter que desrosquear, tirar para abrir, trocar o cartão e depois pôr de novo. Isso não é muito rápido. Então é uma coisa que eu também acho que poderia ter sido melhor, tá? Se tivessem movido isso aqui um pouco para o lado, esse suporte poderia ter sido melhor. Então você não troca esse cartão tão rápido se você estiver usando esse tipo de coisa que eu disse. Então essas são as coisas aí que eu acho que podem ser melhoradas, tá? Agora vamos falar das coisas que eu gostei, tá? A principal coisa que já me chamou a atenção logo de cara foi o design da câmera. É simplesmente linda, é talvez a câmera mais bonita que eu já tive, que eu já vi. Ela nessa cor prata, ela é muito linda. As pessoas ficam perguntando que câmera é essa, se é de filme, né? Ela parece uma câmera antiga. Então isso foi uma coisa que eu gostei, que eu acho que ela é muito bonita. Isso não muda nada na fotografia, mas aí para quem gosta de câmera bonita, essa eu acho que é a melhor opção, tá? Agora a segunda coisa que realmente assim eu acho que é a principal característica dessa câmera é o obturador de folha. Ele tem uma construção diferente dos obturadores aí de cortina da XT1, da XT2, e ele possibilita que você sincronize os flashes em 1/1000, 1/2000, e isso possibilita para quem trabalha com flash off-câmera muito mais poder ao trabalhar na hora que o sol está muito forte. Porque quando você tem uma limitação, por exemplo, na XT2 de 1/250, você tem que fechar o seu obturador em f8, f11, às vezes até mais. Então, se você consegue trabalhar com uma velocidade mais alta, por exemplo, 1/2000, você tem 8 vezes mais velocidade, então você consegue trabalhar com 8 vezes menos aí no seu stop. Então eu já consegui, por exemplo, fazer fotos com sol forte usando f2 e 1/2000 e usando o flash com uma carga bem mais baixa. Então você também evita de você ter que disparar o flash muito forte. Então você consegue economizar pilha, você consegue mais poder de iluminação e fazer uma foto com um desfoque. Se você está usando f8, f11, você não ia conseguir a mesma foto. Então esse obturador de folha é uma vantagem muito grande em relação a XT1, XT2, por exemplo. Tá? É uma das coisas que eu mais gostei nessa câmera.
Uma outra coisa que eu gostei bastante é o fato dela ter um filtro ND incorporado já. Então você programa, por exemplo, eu pus esse botão de função aqui, que a hora que eu aperto ele, ele já aplica para mim um filtro ND de 3 stops. Isso é fantástico porque eu consigo matar um pouco da luz ambiente. Então para fotos que você de repente está com o sol forte e quer usar F2, F2.8, você consegue fazer porque você está matando essa luz também. É uma forma também de matar essa luz ambiente. Tá? Uma outra vantagem, né, por causa de não trocar a lente, é que você nunca vai sujar seu sensor. Ele nunca vai ficar exposto. Então, para quem troca muita lente, você sempre tem que estar fazendo essas limpezas, digamos assim. E se você tem essa câmera que não tem essa função, você consegue aí também manter o sensor limpo, tá? Economiza um pouco de grana na hora de fazer limpeza. Se você acha que essa limitação de não se trocar a lente é complicado, existem algumas alternativas que podem ajudar você a mudar aí seu campo de visão. Então, por exemplo, eu não tenho aqui para mostrar, porque eu não adquiri ainda, mas existem duas lentes de conversão que você pode comprar e adaptar aqui na frente. Não vai mudar em nada a qualidade da sua imagem, porque são da própria Fuji. Existe uma wide, que vai transformar a sua lente de 35 para 28 milímetros, e existe uma outra que transforma de 35 para 50 milímetros. Então, se você achar que tem essa necessidade de um pouco mais aberto, um pouco mais fechado, você tem essa opção de usar essas lentes de conversão. Não são tão baratas, custa em torno de $300 cada uma, mas é até mais em conta do que uma outra lente. E não são tão grandes, é uma coisa que dá para você tipo montar um kit, essa câmera com essas lentes de conversão para você estar usando. É uma opção também. Uma segunda opção que eu achei muito legal que tem é o seguinte: ela tem um zoom digital que eles fizeram um sistema que quando você usa, você pode dar zoom tanto para 50 como para 70 milímetros e a imagem não é cropada. Eles fazem um sistema que ela não cropa, você mantém os 24 milímetros, tá? Então só tem um pequeno problema, você vai poder usar isso só em JPEG. Você não consegue ter uma imagem RAW quando você dá esse zoom digital, no caso. Se você fotografa em JPEG, você consegue só rodando aqui esse anel do zoom aqui, digamos, você consegue, rodou, ele vai para 50, rodou de novo, vai para 70. Você rodou ao contrário, volta para 50, volta para 35. Eu já usei algumas vezes e é bem legal. Tem essa limitação de não ter o arquivo original, RAW, digamos assim. Mas você, para quem usa só JPEG, funciona perfeitamente e você não perde tamanho de imagem. Ele não vai cropar a sua imagem. Então essa também é uma vantagem. Uma outra vantagem que eu vejo em relação a essa câmera com outras, pelo fato da lente dela ser bem pequena, né? Ela parece até quase uma pancake e tem uma boca aqui de 49 milímetros. Os filtros são pequenos. Eu tenho aqui um filtro, por exemplo, para mostrar. Eles são bem pequenos, então eles não são caros, são bem mais em conta do que filtros maiores, né? Então, por exemplo, esse filtro aqui, ele custou $60. Ele é um filtro Firecrest de 49mm, é um ND10 e é um filtro de primeira linha, por isso que ele custa $60. Não é um filtro barato, mas é um filtro muito bom. E se você fosse comprar um filtro maior, por exemplo, esse aqui é da mesma marca, tá? É um ND16 que eu tenho da Firecrest. Ele custou $160, tá? É um sistema diferente, não é de rosquear, ele precisa de um holder, mas para lentes maiores, os filtros são mais caros, então ele, por exemplo, custa $100 a mais. Se você for usar uma outra marca, Canon ou Nikon,
que as lentes são muito grandes, por exemplo, você ainda vai ter que comprar filtros maiores do que esse. Então o preço vai subindo aí, vai ficando bem mais caro. Tá? Então essas são as coisas que eu gostei e que eu não gostei na câmera. Agora, em relação à minha experiência de trabalhar com ela, eu tô com ela há 8 meses. Assim que eu comprei, eu fotografei 6 casamentos em seguida, somente com ela. Eu pus como assim, vou fazer só com ela, não vou pôr a mão na X-T2. Tá? Eu tinha um segundo fotógrafo usando a X-T2 e eu peguei somente essa câmera. Então, ela é muito rápida, ela não deixa nada a desejar em relação à X-T2. Ela é a mesma qualidade, como eu já disse, e ela não tem nada assim que eu possa falar que ela deixa a desejar. A única coisa é se você quiser trocar a lente, tá? Então eu recomendo totalmente essa câmera. Eu já fotografei em torno de uns 30, 40 casamentos nesse tempo, usando bastante ela, inclusive, como eu disse, alguns somente ela. E eu acho que é um ótimo investimento para quem gosta. E se eu fosse escolher somente uma câmera e uma lente para se usar, com certeza seria essa câmera aqui, tá? Então, se você já tem uma X-T2, por exemplo, eu acho que é um ótimo investimento a X100F, porque ela é mais barata, ela custa US$ 1.300 hoje mais ou menos, e isso incluso a lente, né? Então você vai conseguir economizar em relação a X-T2 e mais uma lente. Então é isso, eu gostaria de deixar as minhas impressões e falar que essa câmera é bem bacana e eu recomendo totalmente. É isso aí, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.